Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa da Rede Manaim de televisão. O programa chamado Salvação. Nós estamos aqui no Manaim Domingos Martins, onde a doutrina tem sido levada para os nossos irmãos. Estamos aqui sempre de 15 em 15 dias e este programa está sendo gravado aqui no púlpito do Manaim, justamente para remeter a você que nos assiste o que é a doutrina, o resultado da doutrina, a bênção da doutrina na vida do servo do Senhor. O programa de hoje, o tema será Salvação, Ato e Processo. E nós temos um professor que é muito conhecido, que sempre nos ensinou essa doutrina, que sempre trouxe aulas aqui no Manaim a respeito dessa doutrina. E esse convidado especial de hoje é o pastor Wallace Rossetti. Pastor Wallace, venha para cá. Pai do Senhor Gilberto. Prazer recebê-lo aqui, tá bom? Prazer é meu estar aqui, é um prazer estar aqui com você e com os irmãos que nos assistem. E, pastor Wallace, nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco dessa doutrina de salvação. Nós vamos colocar aqui, já está aqui o quadro que o senhor sempre falou sobre ele, e gostaria que o senhor falasse para nós aí a respeito deste ensino, salvação, o ato, o processo. Amém, Gilberto. Está com o senhor a palavra, hein? Eu queria convidar os irmãos que puderem abrir a palavra do Senhor do livro de Pedro, né? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 2, que é o texto básico que nós sempre usamos nessa aula, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Pastor Gilberto e os irmãos que nos assistem, né? A salvação é algo fundamental na vida do servo do Senhor. E o Senhor tem nos dado um entendimento a respeito dessa salvação, ato, processo, porque é fundamental para nós entendermos essa questão. Como o quadro aqui diz, né? A salvação, ela está diante da soberania de Deus, né? Então, o ato da salvação, que é a eleição e o chamado, isso não depende da gente, não depende de nós, né? É ato de Deus. Lá, Efésios, quando Paulo escreve os Efésios, ele fala sobre isso, ele diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, repreensíveis diante dele em amor. Então ele está falando que antes da fundação do mundo, Deus elegeu o homem. Então nós vemos isso na Jeremias: ainda informe no ventre da minha mãe, Deus me escolheu. Paulo, né? Ainda no ventre da minha mãe, Deus me separou. Então a eleição é do Pai. E essa eleição independe de nós, independe do homem, né? É a graça do Senhor, é pela graça. Sabe o que eu entendo? Porque quando ele diz assim, ainda no ventre, né? Eu entendo o seguinte, que uma criança no ventre, um feto, ela não tem o que fazer, ela não pode fazer nada, é um ato totalmente da soberania, não é isso? Independe, né? Independe do homem querer ou não. Deus nos elegeu antes da fundação antes que existisse esse mundo que nós vivemos, Deus já tinha feito a eleição. Você que nos assiste, Deus te escolheu antes que você até nascesse, né? Então, essa é a graça de Deus, né? Por isso que é eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Então, o homem é eleito lá. Deus elege o homem, o Pai elege. O homem vai fazer a sua jornada. Às vezes a pessoa conhece Jesus ainda jovem, criança, outros até no leito de morte, não é verdade? Então o homem vem fazendo a sua caminhada nessa vida e ele não sabe que Deus o elegeu. Quando que ele vai descobrir isso? Quando ele tem um encontro com Jesus Cristo. Porque o chamado é o Filho. A eleição é do Pai e o chamado é Jesus. Quando o homem tem uma experiência com Deus, ele descobre que ele foi eleito. Né? É só a gente lembrar como é que foi com a gente, né, Gilberto? Nós estávamos caminhando, nem queríamos saber, nem entendíamos o que era isso, e um dia tivemos um encontro com Jesus, aí sim, nos arremeteu para saber que Deus nos elegeu antes, né? Era profético, né? Nas suas aulas, né, o senhor sempre dá exemplo de personagens, né, que tiveram encontro com o Senhor Jesus, como Zaqueu, por exemplo. Zaqueu, tantos exemplos. Eu sempre cito que a experiência do chamado é interessante. Eu conto a experiência que aconteceu com a senhora lá na sua cidade, né? Há muitos anos atrás. Ela tinha um filho, o filho se acidentou numa manilha,
veio a falecer e ela ficou desesperada e começou a ir de igreja em igreja para descobrir que alguém desse a resposta. Até que ela chegou nas nossas igrejas, quando terminou a mensagem, ela perguntou ao pastor: "Senhor pastor?" Ele sou. Aí ele pergunta: "O senhor vai dar conta do meu filho?" E o pastor falou: "Se ajoelha que eu vou orar por você." E abre a palavra. Quando ela abriu a palavra, deu aquele Jó, né? Falando que ela teria a oportunidade de encontrar com o filho dela na eternidade. Aquela mulher, ela precisou ter uma experiência amarga para ela descobrir que Deus tinha um chamado para ela. Então, a partir daqui, o homem passa a viver o processo. E o processo é uma vez só? Não. O processo é para sempre. Aquele sim que eu disse aqui no meu chamado, eu preciso hoje aceitar novamente, todo dia. Hoje é dia de salvação, porque o processo é em santificação. O que é santificação? Às vezes as pessoas fazem confusão. Santificação para nós é obediência ao Espírito Santo. Eu gosto de citar como exemplo Paulo. Paulo recebeu uma bênção, recebeu o chamado de Deus e ele resolveu, vou para Bitínia. E por certo ele queria fazer o que? A obra de Deus, falar de Jesus para as pessoas. Mas Deus chama ele e diz: não, passa a Macedônia. O que é santificação? É quando o homem obedece à revelação. Ele ouve e obedece. Porque às vezes o homem ouve, mas não obedece. Ele obedeceu, ele ouviu o chamado, e aí quando Deus fala com ele, ele deixa o projeto dele de lado e vai obedecer a revelação. Né? E aí ele chega lá, recebe, né, uma surra na praça, ele é preso, mas o projeto de Deus confirmou porque o carcereiro se converteu. Glória a Deus. Né? Então Deus tem um processo. Então o homem, ele é eleito, ele descobre a salvação no chamado, que Jesus chama, e agora ele vai em santificação do Espírito. Quando ele obedece o Espírito Santo, ele está em santificação, ele está no caminho da vida, né? Ele está indo para a eternidade. Quando ele vê as obras, a obra é morta, ele perde a salvação. Seria isso, né? O homem, às vezes ele pode entrar para a religião. Ele pega um versículo lá, vive um versículo e vai para as obras. E esse é o grande perigo. São os desvios. Né? Os desvios que acontecem. É quando o homem ouve certas mensagens, certas coisas, e ele deixa de lado a revelação para obedecer os encantos da religião. Aquilo que é corriqueiro do dia a dia. Então o homem precisa estar ouvindo a voz do... Por isso que a salvação, o processo, pastor, ele é em santificação do Espírito. Quando nós obedecemos, quando o governo do Espírito, o Espírito Santo governa a nossa vida, nós estamos em santificação. Surgiu um evento na faculdade, o que for, mas ele tem um compromisso às 18 horas na igreja por revelação do Senhor. Ele deixa aquilo que até ele queria ir, mas ele vai cumprir a revelação. Ele está em santificação. O Senhor orientou, é uma semana de madrugada, até que eu gosto de dormir até mais cedo, mas eu me esforço e eu estou em santificação. Ou seja, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a salvação, esse gráfico ele é muito didático, né? Então o homem é eleito no ventre da mãe, nem sabe, descobre através de Jesus e agora ele vai seguindo todo dia. O processo da salvação. É o processo de salvação. Amém, pastor Wallace. Resumindo aí, né? É isso. Muito bom. Pastor Wallace, agradecemos aqui, em nome da TV Manaim, a sua participação. Eu gostaria até, o seguinte, se eu ficasse mais um pouco aqui com a gente, nos dá essa honra. Pois não. Nós vamos chamar aqui o pastor Clinton. Ele vai falar um pouco, na prática, da experiência de salvação dele, essa experiência de ato e processo. Gostaria que o senhor ficasse aqui e vamos chamar o pastor Clinton aqui. Pastor Clinton é de João Neiva. Não é marmelada, não. Eu sou de João Neiva, pastor Clinton de João Neiva, mas é porque a experiência é muito boa. Ele vai falar aqui. Pastor Clinton, Pai do Senhor, bem-vindo aqui. Senhor, nós estamos com o mestre aqui que fala sobre salvação esse tempo todo. E agora nós vamos ouvir na prática a experiência que o pastor Clinton teve na sua salvação e o processo deu resultado, porque foi em santificação. Hoje é um pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Fala como foi a sua salvação. Amém. Sua experiência de salvação. Minha experiência de salvação foi... Teve um período que eu estive visitando a igreja com a minha irmã.
ainda adolescente, né? Uns 11 anos de idade. Fui um período durante as férias. E no findar de um culto, foi entregue ali naquela primeira ocasião um dom, que é aquilo mostrando que o Senhor tinha me chamado, tinha me separado para estar na presença dele. E naquele momento ali, o primeiro impulso que eu tive foi: eu não volto mais aqui na igreja com ela, porque já estão querendo me deixar de vez aqui na igreja. E os anos passaram, e aí já aos 17 anos, certa noite eu estava numa reunião na igreja tradicional que eu tinha sido criado, e durante o processar ali daquela reunião, eu comecei a chorar, a sentir vontade de chorar ali. Os colegas que estavam ali do lado, eles perguntaram o que estava acontecendo, se eu estava passando mal, se tinha alguma coisa. Eu falei que não era nada, que só ia sair um pouco e já voltava. Então eu saí, fui para o pátio da igreja. Quando parei, me contive e voltei. Quando voltei para dentro novamente, eu voltei a chorar. Eu peguei e saí. E até fui criado na família que não era normal essa questão de chorar, não era para homem fazer, né? E quando eu saí novamente ali, que eu ia retornar de novo para dentro do templo, eu ouvi uma voz de um varão. E esse varão, ele dizia assim: o culto na igreja da sua irmã já vai começar. E olhei para os lados, procurei, não vi ninguém. Quando eu fui voltar novamente para dentro da igreja, os olhos começaram a encher de água novamente. Eu saí, eu ouvi aquela voz de novo: o culto na igreja da sua irmã já vai começar. E aí, quando eu ouvi essa segunda vez, eu já me vi caminhando. A igreja Maranata ficava cerca de uns 800 metros da igreja onde eu estava. Fui caminhando. Quando eu cheguei lá na igreja, foi no momento em que estavam já se colocando de joelhos para iniciar o culto. E ali, eu já cheguei, me prostrei ali, participei do culto, avisaram a minha irmã que eu estava lá. Ela foi para lá para me dar assistência. Terminou o culto, uma bênção, chorei bastante aquela noite e fui embora. No domingo seguinte eu voltei para a igreja que eu reunia da mesma forma. Para outra igreja, né? Para outra igreja, para aquela que eu fui criado lá, tradicional. Teimoso, né? Teimoso, hein? E aí, quando começou ali a reunião, durante aquele período, novamente, os olhos começaram a encher de água ali, eu saí. Aí eu ouvi aquela voz novamente. Quando eu ouvi aquela voz daquele varão, aí eu já nem voltei, né? Eu saí e já fui lá para a igreja, cheguei lá no culto, participei do culto. Houve ali depois um período de serenatas ali com jovens da igreja. E ali eu tomei minha definição com o Senhor, de que ali era o lugar que eu ia ficar daqui para frente. Então, esse foi o chamado. E ali foi a decisão em servir ao Senhor. Aproximadamente você tinha 17 anos. 17 anos. Aos 17 anos. Então, está aí a prática, né, daquilo que nós aprendemos aqui com o pastor Wallace. A eleição no ventre e aos 17 anos o chamado, não é isso, pastor Wallace? Poderia dizer isso? E o processo da salvação foi em santificação, porque está aqui um pastor, inclusive é o meu coordenador lá em João Neiva. Queridos, assim nós encerramos esse episódio do programa Salvação. O tema de hoje foi ato e processo. Até o próximo programa, que o Senhor possa te abençoar e que você possa ter uma experiência de salvação, você que nos assiste nesta hora, possa viver essa experiência. Se já viveu essa experiência e quer nos contar, tem um QR Code aí que você pode colocar o seu celular para contar a sua experiência de salvação. Se a sua experiência de salvação é uma experiência marcante, como foi a que nós ouvimos aqui do pastor Clinton, escreva para nós, mande a sua experiência e quem sabe você estará sendo selecionado, convidado para contar aqui a sua experiência de salvação. A paz do Senhor a todos.